Eu quero ler com a igreja o Salmo 36, versículo 9. Vamos ler todos juntos? Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Eu não sei como que você vem para o culto, mas quando nós nos colocamos diante de uma autoridade, por exemplo, um juiz, nós não vamos de qualquer maneira. Ou quando nós somos convidados para um banquete de uma pessoa muito rica, uma propriedade fina, com um cardápio chique, também nós não vamos de qualquer maneira. Nós vamos com uma expectativa no coração, seja positiva, seja negativa, nós vamos com o nosso coração batendo mais forte. Quando a Bíblia diz que na tua luz vemos a luz, ela está dizendo que somente se Deus iluminar, é que nós enxergaremos as coisas que estão ocultas. Eu não sei se você tem expectativa quando você vai receber a palavra. Mas é necessário, queridos, que que a gente venha ao culto com uma expectativa em nosso coração. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que vai ser falado aqui não é um mero discurso, não são meras palavras, mas é o que está escrito em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois lados, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Esse livro é um livro comum, fechado, mas é um livro poderoso, aberto. Então nós vamos orar nesta hora, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que a palavra de Deus, preparada desde a eternidade para este dia, não volte vazio em meu coração e no teu coração. Todas as vezes que você vier à casa de oração, venha com essa expectativa do que Deus pode fazer e do que Deus pode falar ao teu coração. Amém? Na tua luz, vemos a luz. Vamos pedir para que o Espírito Santo descortine os nossos olhos espirituais. Feche os seus olhos. Pai, nesta hora da tua palavra, rogamos que o teu Espírito, que é o nosso mestre, aquele que nos ensinará todas as coisas, como Jesus disse, possa tirar dos nossos olhos a venda e possa tirar dos nossos ouvidos as coisas que impedem que ouçamos a tua voz particular, a tua voz de uma maneira profunda, a tua voz de uma maneira pessoal. Ó Deus, abre o nosso coração, prepara o solo da nossa alma para receber a boa semente do teu evangelho, que ela impacte o nosso coração, que ela faça aquilo que ela foi programada para fazer nesta noite. Nós queremos ser moldados pela tua palavra, queremos ser impulsionados pela tua palavra, queremos ser confrontados pela tua palavra, queremos ser consolados pela tua palavra e queremos ser, ó Deus, guiados pela tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, no Salmo 19, é mais doce que o mel e o destilar dos favos. A tua palavra restaura a alma e dá sabedoria aos simples. Oh Pai, faz isso nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este ano, infelizmente, não nos projeta grandes esperanças no sentido
político e econômico. Estamos com um governo, Michel Temer, que não tem a maioria do apoio popular, todos estão com o pé atrás com esse governo. A gente fica esperando, cada semana sai algo novo na Lava Jato, daqui a pouco a gente não sabe se esse governo continua ou não. Nós não sabemos se ele tem capacidade para firmar a política e firmar a economia do nosso país. Me parece que a recessão ainda vai um bom tempo, né? Nós não temos grandes prognósticos na área da saúde, cada vez está piorando mais, com menos dinheiro para fazer o que já fazia. Nós estamos decepcionados com a Previdência Social, a taxa de desemprego batendo 12%, e nós não sabemos o que vem pela frente. Não sabemos. A dengue está aí, o calor está aí, não sabemos que epidemia nós teremos neste verão. Mas o fato é que, apesar das lutas e das dificuldades, nós devemos seguir olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E alguns princípios nós devemos estar levando conosco, precisam estar bem claros em nossa mente, em nosso coração, para que seja um norte em nossa vida. E neste mês estaremos falando sobre alguns princípios, algumas ferramentas importantes que nós devemos olhar para a palavra de Deus para enfrentarmos essa jornada de 365 dias, que de fato nós esperamos que seja melhor que 2016, mas não sabemos se será melhor ou se será pior do ponto de vista político e econômico em nosso país. Bom, e dentre essas ferramentas ou esses princípios que nós vamos falar aqui nos domingos à noite, um deles que nós vamos ter de colocar na nossa bagagem, no nosso kit de sobrevivência aí para sermos mais do que vencedores em 2017, sem dúvida é a corda. Por que nós escolhemos a corda e o que ela representa? A corda tem mais força que você e do que eu. A corda, ela amarra, ela segura. A corda sustenta. Talvez você não consiga segurar a corda por muito tempo, mas a corda segura você por todo o tempo que for preciso. A corda carrega, a corda puxa, a corda ela salva. A corda é um instrumento que deve estar na nossa bagagem. E a corda, queridos, representa aqui um princípio que são as pessoas. São as pessoas. Em 2017, não queira seguir sozinho. Não queira ser independente das pessoas. Não tenha medo de depender das pessoas. Não tenha vergonha de depender das pessoas, porque Deus te fez desta maneira. Então, em 2017, a tua jornada será vitoriosa se você não segui-la sozinho. Se você se cercar de pessoas que vão apoiá-lo e vão sustentá-lo e vão dar força para você, que vão salvar você em determinados momentos de 2017. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba aí o plural, conforme a nossa imagem, façamos a nossa semelhança.
Queridos, Deus fez você um ser social, um ser comunitário, um ser dependente. Deus não nos fez ilhas. Deus nos fez indivíduos que possuem uma personalidade própria, pessoal, um DNA próprio, que possui uma individualidade, mas que apesar da individualidade, Ele colocou em nosso gene a dependência do próximo. O ser humano é o animal mais dependente de toda a natureza de Deus. Enquanto um bezerro, quando nasce, já se levanta e anda, o bebê, se ninguém o auxiliar, ele morre. Ele morre. E por que Deus nos fez assim? Porque esta é a natureza de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus sempre eterno, não tem início nem fim. O seu Filho que nasceu dele, que foi gerado dele, que não é criatura dele, mas que é filho dele, que saiu de Deus, e o Espírito Santo que procede tanto do Pai quanto do Filho. Nós chamamos isso de Trindade. A Trindade é o modelo para nós como seres humanos. A Trindade é a verdadeira comunidade. O Pai depende do Filho, que depende do Espírito, que depende do Pai, que depende do Espírito, que depende do Filho. Nós sabemos que na criação de Deus, lá no princípio, nada do que foi feito sem o Logos, sem Jesus Cristo, sem o Filho, sem a Palavra. E a Bíblia diz lá em Gênesis também que o Espírito Santo pairava, no hebraico diz chocava, sobre a face das águas. Ele foi dando vida e foi dando forma a todas as coisas. Na teologia existe uma palavra chamada pericorese, que não tem tradução para o português, mas que é a palavra mais próxima da relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É essa inter-relação amorosa, essa interdependência do Pai, do Filho e do Espírito. Esta unidade, esta comunidade perfeita que forma um só Deus, composto de 3 pessoas distintas, da mesma substância. Então foi olhando em si mesmo que Deus criou você um ser social, um ser dependente do outro. E perceba, queridos, um detalhe estranho na criação de Deus. Não havia pecado. A Bíblia diz que Deus viu e que tudo era muito bom, mas faltou alguma coisa lá no início. A Bíblia diz assim, depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Não havia pecado no mundo quando Deus disse isso. Não havia maldade. E Deus disse, não é bom que o homem viva sozinho. Por quê? Porque antes disso ele disse, vamos fazê-lo parecido conosco, como nós, com a nossa natureza. Espera aí, mas se Deus fez o homem um ser social e não deu a ele uma companheira, como isso? De fato, faltava alguma coisa. Não é bom que o homem viva só. Não é bom porque não faz parte da sua natureza. E nós sabemos que num determinado momento, Adão, seduzido pelo diabo, ele quis ser igual a Deus. Ele quis ter o conhecimento de Deus. Ele quis se tornar independente de Deus. Ele quebrou um dos primeiros princípios de Deus, ser dependente. Ele quis se tornar independente. E ele comeu
da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele desobedeceu a Deus, ele caiu, ele pecou. O pecado entra no mundo através da desobediência de Adão, que não quis ser dependente de Deus, mas quis ser igual a Deus, ter os mesmos poderes de Deus. Então, um grande pecado que você pode cometer em 2017 é querer ser independente das pessoas. Minha sogra? Não preciso dela. Meus cunhados? Não preciso deles. Meu pai? Não quero papo com meu pai. Não preciso dele. Quando nós erguemos o nosso nariz e dizemos, eu não preciso das pessoas, nós estamos pecando. Porque Deus nos fez dependentes. Dependentes. Eu acompanho muitos idosos, sempre acompanhei em todo o meu ministério pastoral. E eu vejo a luta dos idosos para não dar trabalho aos outros. No cristianismo, no corpo de Cristo, na família de Deus, deveria ser diferente. Deveria ser diferente. Pedro diz, os que não têm cuidado da sua casa, é pior do que o incrédulo. E quando ele diz que nós não, aqueles que não cuidam dos seus, ele não está dizendo só dos filhos, mas está dizendo dos pais também. É pior do que o incrédulo. Você já parou para pensar no ciclo vital, no ciclo de vida? Você nasce dependente e morre dependente. E na fase mais independente da sua ajuda, você vai ajudar um dependente. Esse é o ciclo natural. Mas eu acompanho os idosos, e os idosos não querem dar trabalho. Hoje é o dia que eu durmo com a minha mãe. Minha mãe mora numa casa, sozinha, com 84 anos. Esses dias, à noite, indo ao banheiro, ela tropeçou, caiu e quebrou o punho. A partir dali nós fizemos uma escala. E cada família grande, cada dia um filho dorme com ela. Tem um irmão que mora embaixo dela, tem uma sobrinha que mora ao lado. Socorreram ela naquele dia. Mas os filhos fizeram uma escala. Tive de sair da minha rotina. Às vezes eu esqueço, saio daqui 9h30, ainda vou fazer um lanche, vou jantar. Vou chegar na casa da minha mãe 10h30, 11h. Mexeram no meu queijo. Quem mexeu no meu? Quem mexeu na minha rotina? Nunca foi assim. Mas queridos, eu digo por mim, eu tenho o maior prazer em poder ajudar a minha mãe. Não é um peso, é uma alegria. Porque eu devo a minha vida a ela. Quantas e quantas noites a minha mãe passou em claro porque eu tinha asma crônica, bronquite, e a minha mãe vinha me socorrer e ficava por 2, 3 horas no colo. Até que eu conseguisse dormir lá pelas 6, 7 da manhã, e ela aí já tinha que levantar. Quantas e quantas vezes? Quantas? Não queira seguir sozinho. Não queira, porque Deus fez você dependente. Nós fomos criados para viver em comunidade. Nós fomos moldados para o companheirismo. E nós fomos formados para uma família. Tanto a família sanguínea quanto a família da fé. Nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Deus nos fez com alguns propósitos claros. Um deles foi viver em sociedade, viver em família, viver cercado de pessoas para que nós as ajudemos e também sejamos ajudados.
Esta foi a ideia de Deus. Sempre, sempre. Pense num corpo. Pense nas partes do corpo. Não existe uma máquina mais perfeita que o corpo humano. De todo o corpo humano, o que me chama a atenção é a mão. Porque a mão, ela é flexível, ela tem 1001 utilidades. A grossura dos dedos tem utilidade. A mão é um instrumento perfeito. É ou não é? Agora pense no motor que nós temos aqui dentro, jogando sangue até a ponta do dedão do pé. Pense no pulmão mandando ar para cada célula do nosso corpo. Sem ar, as células morrem. Sem sangue, as células morrem. Pense no ciclo que faz o líquido, a água dentro do nosso corpo, passando por todos os órgãos. Cada um com uma função. Pense também numa engrenagem. Cada peça tem um formato que se encaixa na outra, que tem uma função, que tem um propósito. Você foi feita para ocupar um desses lugares, seja no corpo, seja numa engrenagem. Olha só o que a Bíblia diz. Pois tal como existem muitas partes em nossos corpos, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele. E cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Porque cada um de nós tem um trabalho diferente a executar. Assim, pertencemos uns aos outros. E cada um precisa de todos os demais. Deus fez você com um propósito de participar da família de Deus. Deus fez você com um propósito de participar e de pertencer ao corpo de Cristo. O lugar que eu ocupo no corpo de Cristo, talvez você não ocupe. O teu lugar eu não posso ocupar, porque Deus não me deu os dons que deu a você. Então eu quero perguntar nesta noite, você já desvendou qual parte do corpo qual a função sua no corpo? Ou você é um apêndice? Fazer parte da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada ao todo, o corpo de Cristo. Onde você está? Qual é a tua função? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Qual é a tua importância? Queridos, a igreja é um corpo, não é um edifício. Não é um amontoado de gente, uma em cima da outra. Não, cada um no seu lugar, ocupando a sua função, o seu propósito. A igreja é um organismo vivo, como um corpo, como uma planta. Não é uma organização. Conquanto seja uma organização, ela é muito mais do que isso. Conquanto ela seja uma instituição, ela é algo vivo, algo dinâmico, é um evento. Ela é a igreja, o corpo de Cristo, movida pelo Espírito Santo. A igreja faz coisas que nenhuma outra instituição faz. Ela realiza uma missão e ela tem um trabalho que nenhuma outra instituição tem, por melhor que seja, por mais relevante socialmente que seja. Tudo o que as ONGs fazem, e o papel social deve estar também dentro do cardápio da igreja, não passa para a eternidade. Somente aquilo que a igreja faz passará para a eternidade.
Efésios 4,16, sob a direção de Cristo, o corpo inteiro se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros em sua maneira particular, olha só, auxilia os outros membros. Você foi feito para dar suporte às pessoas que estão ao seu redor. Quem daqui já ajudou um vizinho? Teve a grata satisfação de ajudar um vizinho? Como que você se sentiu quando você socorreu um vizinho? Conversava com o Carlinhos Bressani, não sei se está aqui, hoje ou ontem ele estava com a gente aqui. Ele teve a oportunidade de socorrer o seu vizinho, que infartou, ele pôs no carro e foi para o hospital, salvou a vida do vizinho. Precisa de ver a alegria dele contando este fato. Sabe por que você se sente bem quando você faz uma boa ação? Sabe por que você sente uma grata satisfação quando você pode socorrer alguém? Porque Deus fez você para isso. Olha só. Em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo saudável está em crescimento e cheio de amor. Eu não sei se você se enxerga sendo participante de um corpo, mas deveria. Você não é um apêndice, você é um órgão vital dentro do corpo de Cristo, para ajudar as pessoas e para ser ajudado, para ser socorrido. Esta é a dinâmica do Evangelho que nós não encontramos fora dele. O que acontece quando nós estamos inseridos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja? Nós nos fortalecemos, porque nós dividimos as nossas cargas. Nós suportamos quem está do nosso lado. Nós oramos, nós abençoamos, nós socorremos. Nós lutamos juntos, nós sofremos juntos. O fardo se torna mais leve. Deus se revela e Deus se mostra em carne e osso das pessoas que estão ao nosso lado. Deus mostrou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus continua mostrando claramente o seu amor quando Ele prepara pessoas para nos socorrer e para nos amar, para nos dar suporte. A filha do nosso missionário Edmar nos mandou uma carta agora. Ela está estudando em Montana, nos Estados Unidos, 40 graus abaixo de zero, fazendo o curso de missões da Jocum. E ao chegar lá, ela está aprendendo a depender de Deus na escola. E ela tinha algumas pendências, ela começou a orar e Deus moveu pessoas para suprir as suas necessidades. O amor de Deus é visto quando as pessoas nos abençoam e nos ajudam. Deus prova que nos ama quando Ele move as pessoas, muitas vezes, na maioria das vezes, irmãos, e às vezes pessoas que não conhecem Cristo. Quando você está dentro do corpo, você se fortalece. A brasa dentro do braseiro, ela permanece acesa. Mas o que acontece quando a pessoa fica fora do corpo? A brasa apaga, a chama apaga, o ardor apaga, a fé apaga, a esperança apaga. Então, em 2017, não siga sozinho. Não siga sozinha.
Às vezes as pessoas pedem perdão, pastor, desculpe, eu estou incomodando o senhor, misericórdia. Esse é o meu papel. Do dia 3 da equipe pastoral até 1h30 da manhã, atendendo uma família. Pastor, desculpe, a nossa família está dando trabalho. Não, este é o nosso papel. Este é o meu dever, este é o teu dever. Somos uma família. Se eu levo uma marretada no dedinho do pé, todo o corpo sente. Se eu levo aqui na nuca, o corpo sente. Se eu levo no cotovelo, o corpo sente. Não é o lema da primeira IPI de Sorocaba, ser uma rede de amor e cuidado? É a visão da igreja, e é isso mesmo. Você é cristão aqui em Sorocaba, você é cristão na China. Dordeto esteve na China recentemente, morou lá, Cláudia morou lá. Encontraram uma pequena comunidade para se reunir, foram acolhidos, porque têm a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, são irmãos. E olha que é bem diferente do Dordeto. O chinesinho lá, bem diferente dele. Mas é irmão. É irmão. É uma família. É o corpo de Cristo. Aleluia. Não siga sozinho a jornada de 2017. Perceba, queridos, que o cristão sem uma igreja local, ele é um órgão sem corpo. Ele é um órgão sem corpo. O cristão sem a igreja local, ele é uma ovelha sem rebanho. O cristão sem a igreja local é uma criança sem família. Você pensa que você é forte. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós nos agarramos em coisas. O homem quer estar no controle. Você liga para alguém e aí tudo bem? A pessoa responde, tudo sob controle. Misericórdia. Não temos absoluto controle de nada. De nada. Quando que você imaginaria que o governo estadual ia falir? O Rio Grande do Sul falido. No ano passado já parcelou salários. Agora tem outros estados falindo também. Todos correm para a estabilidade do emprego público. Que estabilidade? Que estabilidade? Quando que nós imaginaríamos que o governo ia ter que parcelar salário? Não caminhe sozinho. Caminhar à parte da igreja é uma situação anormal, não é normal. Não sei se você sabe, mas o maior número nas estatísticas religiosas do nosso país são os desigrejados. O que mais aumenta hoje, além dos evangélicos, que continuam crescendo em nosso país, além dos evangélicos, é o número de desigrejados, cristãos evangélicos nominais. A minha família tem alguns cristãos presbiterianos nominais. Você é católico? Pergunto para o meu irmão, não, eu sou presbiteriano, fui batizado. Mas você está em alguma igreja? Não, então você é um crente nominal, você não é um crente praticante. A realidade do nosso Brasil está seguindo a realidade da Europa, dos Estados Unidos, está chegando aqui. Evangélicos nominais, porque não foram batizados na igreja católica, mas não seguem a fé evangélica. Não é possível ser cristão sem a igreja. Tem algumas pessoas que acham que é possível, mas não é possível. Eu não estou falando da primeira IPI, CNPJ, tal. Estou falando do corpo de Cristo. Calvino dizia que a igreja é a mãe, Deus é o pai. E as pessoas são geradas no útero da mãe, que é a igreja.
E é no seio da mãe que os crentes são alimentados. É a igreja. Muito bem apresentado por Calvino. A igreja é a mãe. Nela nós somos gerados e nela somos nutridos. Estar fora da igreja, sendo cristão, é uma situação anormal. Anormal. Assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo se entregou por ela, Cristo a lava, Cristo a santifica, Cristo alimenta, Cristo cuida da sua igreja, da sua defeituosa igreja, mas a igreja é a noiva de Cristo. Não podemos imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas eu não gosto da tua esposa. Eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. Não existe isso. Não existe isso. Jesus amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, sendo ela do jeito que é, cheia de falhas. Você deixa de amar a sua esposa pelas suas falhas? Os seus filhos pelas falhas deles? Não, porque é sangue do seu sangue, é a sua família. Tem problemas, tem pecados, tem defeitos, mas é a sua família. Da mesma maneira, a igreja é a família de Deus. O que vem pela frente em 2017? Queridos, não sabemos. Nós oramos e vamos orar. Oramos ontem, fizemos a oração de Jabes, vamos fazer hoje de novo. Mas os prognósticos não são os melhores. Os economistas dizem que para a economia dar a volta vai demorar. Não sabemos. Por que não seguir sozinho? Porque identifica você como um crente autêntico. Quem pertence a uma família está na família, convive com a família. Porque retira você do seu isolamento egoísta. Deus não te fez para viver isolado, sozinho. Eu tenho grande dificuldade de crer que se alguém não se submete à igreja, se submeterá ao Senhor da igreja, que não vê. Mesma coisa que o apóstolo João disse: se você não ama o seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus que você não vê? Por que não seguir sozinho? Porque leva você ao crescimento espiritual. A igreja tem ferramentas: a ferramenta da comunhão, a ferramenta do ensino, a ferramenta do discipulado, a ferramenta da palavra, a ferramenta da adoração comunitária. A adoração comunitária é extremamente maior e melhor do que a adoração individual. Por que não seguir sozinho? Porque o corpo de Cristo precisa de você. Pensa no corpo, nos órgãos, pensa numa engrenagem. Você encaixa em algum lugar, você tem uma função, você tem um valor. Por que não seguir sozinho? Porque você participará da missão cristã no mundo. A missão cristã no mundo é a missão da igreja, em suas mais variadas formas. Seja social, seja missionária na Índia, no Japão, em qualquer país. Porque a família da fé irá impedi-lo de cair. Se você está cambaleando, sempre tem algum que fala: não, vai em frente. Estou com você, vamos orar aqui agora. Há muitos motivos para você não seguir sozinho em 2017. Agora preste atenção, e aí eu empresto uma frase. Aliás, emprestei muita coisa do livro Igreja com Propósito, de Rick Warren. Ele diz assim: quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos crentes. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós e para nos fazer vencer as dificuldades.
Às vezes, queridos, nós não temos nem a fé suficiente para prosseguir. Tamanho é a enxurrada, tamanho é o peso do problema que nós enfrentamos. Nós vamos precisar da fé do nosso PG, do nosso pequeno grupo, a fé do nosso pastor, a fé da mãe que ora por você, a fé do presbítero que acompanha você, a fé do grupo de louvor, a fé do coral, a fé de outras pessoas. Às vezes o nosso estoque de fé se esgota, e é a fé dos outros que nos sustentam. Quem passou por dificuldades em 2016 sabe disso. Quem enfrentou câncer em 2016 sabe disso. Que foi as orações levantadas da igreja que fortaleceram, que ajudaram. Amém? Não siga sozinho. Esse é um dos princípios para termos um ano de 2017 vitorioso. Talvez não seja fácil, mas será vitorioso, porque nós pertencemos à família de Cristo, e somos mais do que vencedores por meio dele, amém?